Razão, um motivo que levou. Nós temos que ser fortes. Ser forte não é falar não para o que não quer, mas sim resistir o que quer. Falar que vai passar pelo que tiver que passar para chegar à vida eterna e depois não resistir aos desejos carnais é ser muito fraco. O problema é que as consciências não entendem o que falo. Eu falo da razão da vida, do motivo que levou o nosso Criador a nos criar, o que Ele espera de nós como criação. A regra da lei entre um Criador e sua criação é esta. Primeiro, que um Criador cria visando o que a sua criação produz. Segundo, que o que uma criação produz deve servir quem a criou. Por exemplo, o ser humano criou a caneta por causa da escrita que a caneta produz. E a escrita deve servir o ser humano, que é o criador da caneta. Não tem lógica dizer que a escrita deve servir a própria caneta. E isso é uma regra que se aplica ou se estende a tudo que enuncia a relação entre um criador e sua criação. Muito bem, o nosso corpo carnal trata-se de uma criação devido à sua complexidade. E devido a isso, é óbvio que temos um Criador. E mais óbvio ainda é que houve um motivo para Ele ter nos criado. Isto é, nós produzimos algo que interessa diretamente ao nosso Criador. E é neste ponto que cabe uma reflexão muito profunda, pois o ser humano reflete pelo próprio produto que produz. E é por causa disso que se cria o elo perdido, pelo que a razão do ser humano é a consciência que ele produz. E é por ela que ele pensa, raciocina, forma as ideias, pondera e decide. A consciência é um campo invisível que tudo se manifesta por ela. Ela é um estado, uma condição, um campo aberto onde tudo se pode plantar. É a consciência que produzimos que dá sentido e valor a todas as coisas. Sem consciência, nada é ou não tem valor de que seja. Muito bem, da parte do nosso Criador, Ele assentou a porção do seu Espírito em cada um de nós pela vida. E através de um sistema sábio, Ele nos criou na carne neste plano material e nos assentou a porção do seu Espírito no plano espiritual, no mesmo lugar. Trata-se de duas existências no mesmo lugar, mas em planos opostos. E pelo propósito do Criador Deus, Ele quer que nós, como criação, produzimos consciência deste Espírito e andemos por ele. Uma hora se cumprirá a lei que diz: o pó volta ao pó como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, a carne se fará uma com a terra novamente, e o Espírito se fará um com o todo do Espírito novamente. A questão aqui não é a carne nem o Espírito, que já estão definidos, mas a consciência que produzimos como criação. Pois para onde ela vai na eternidade? Uma questão simples de entendimento. Se no dia do juízo, que é o dia da morte, ela estiver ligada à carne que morre, cairá no vazio eterno sem volta por falta de um corpo, pois nem voltou com o Espírito a Deus e nem ficou com a carne que morreu. Mas se tão somente ela passar por uma metamorfose existencial dentro dela, se desligando da carne que morre e se ligando no Espírito da vida, ela voltará com o Espírito a Deus, e lá no plano espiritual, desfrutará a vida eterna dela pelo Espírito. Trata-se de uma troca de existência literal. A consciência deve se desligar da carne que morre e se ligar no Espírito da vida dentro dela. Um detalhe: já estamos dentro disso. Não é uma questão de a tua consciência querer ou não querer. Todos nós vamos passar pela morte, e vai depender de onde a tua consciência estiver ligada para vermos a eternidade que ela passará.